Lázaro e o rico. E os dois morreram no mesmo dia. E naquele mesmo momento da sua morte, da morte de cada um deles, eles já viveram a eternidade que cada um deles escolheu enquanto estiveram aqui na terra. E aí vem a pergunta: qual é a minha fonte de água? Pode ser religião, pode ser moralidade, pode ser voluntariado, né? Quando eu estava no hospital de clínicas lá em Curitiba estudando, tinha várias pessoas, já algumas delas aposentadas, com o crachá de voluntária. E eram pessoas que pegavam os pacientes, iam dos quartos do paciente e levavam até a sala do raio-x, sala da tomografia, sala da ultrassonografia. Muito bom, trabalho voluntariado. No Hospital Erasto Guerra tem as mulheres que fazem voluntariado e que vendem cartões no final do ano para quê? Para arrecadar dinheiro para combater o câncer. Muito bom também. Mas isso não é o suficiente. Perante Deus não é. E aí vem o que a palavra de Deus me diz. A palavra de Deus me ensina e nos mostra em Gênesis capítulo 1, primeiro de tudo, eu, Adolfo, fui feito à imagem de Deus. E Deus criou dentro de mim o Espírito. E é nesse Espírito que eu adoro alguma coisa. Eu posso adorar a minha casa, posso adorar a minha esposa, posso adorar meu dinheiro, posso adorar meu título, posso adorar qualquer outra coisa menos a Deus. Agora, Deus fez essa parte espiritual para que nós adoremos Ele. Mas a humanidade, na sua grande maioria, não quer saber de adorar a Deus. Ele quer saber de adorar qualquer outra coisa, menos a Deus. A palavra de Deus também me ensina, em Gênesis 3 e 6, que Eva, quando foi tentada por Satanás, ela viu que aquela árvore era muito boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, conhecer o bem e o mal. E tomou no seu fruto, comeu e deu também para o seu marido. A partir dali, todos nós somos pecadores. Você e eu somos pecadores. Ah, não, ninguém gosta de falar que nós somos pecadores, mas a palavra de Deus nos ensina que você e eu somos pecadores. E o Senhor Jesus Cristo foi muito mais longe ainda. Ele falou assim: vocês falam assim que, enfim, não matarás. Muito bem, está na lei, não matarás. Mas eu vou mais longe ainda. Se você falar alguma ofensa agressiva contra o seu irmão, olhar com aquele olhar de ódio, você está matando ele. Aqui dentro, não precisa você efetivar a matança, mas aqui intelectualmente você acabou matando aquela pessoa. Vocês, homens ou mulheres, falam assim: não adulterarás, está na lei, não adulterarás. Mas se um homem olha para uma mulher desejando ela e pensando em deitar com ela, já adulterou. Então você e eu somos pecadores. Todos nós somos pecadores, porque aqui na nossa mente nós pecamos. E isso mostra que nós tivemos uma queda espiritual perante Deus. Agora, a palavra de Deus também nos mostra que o homem faz tentativas para chegar a Deus. Como eu disse, religião, boas obras, filosofias. Mas Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades que fazem separação, o pecado entre Deus e nós, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, como eu tenho pecado, por si próprio eu não consigo chegar a Deus, porque o meu pecado me impede de chegar a Deus. Vendo isso, o que Deus fez? Com tudo isso, Deus executou o seu plano. Através de quem? Aí entra o Senhor Jesus Cristo, né? E em Romanos 10, 9 e 10, me diz que se com a minha boca eu confessar Jesus, e em meu coração aqui, na minha mente, crer que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, eu serei salvo. Por quê? Porque com a mente o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário que você e eu nos acheguemos a Deus. Não é a você nem
você somos iguais, somos pecadores. Nós precisamos chegar a Deus, na presença dEle, e dizer: Senhor Jesus, me perdoe. Pela sua palavra, eu reconheço que sou pecador. E mais, eu sei que o Senhor Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Isso é o divisor de águas. Você pode dizer assim: tá, tudo bem, isso aí, eu sei de Jesus, tá bom, legal, mas eu tenho meu pensamento, eu tenho a minha religião, eu tenho as minhas obras, eu acho que não é bem assim. Não é bem assim? Pois é. Satanás, ele é o inimigo das nossas almas, inimigo de Deus. Ele é muito sábio e esperto nesse sentido, porque ele nos engana. Né? No Brasil existem milhares de religiões. Enganado, o que nós estamos falando aqui não é religião, nós estamos falando aqui é a palavra de Deus. Mas em nenhum momento nós estamos falando de determinada A, B ou C. Não, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso aqui que determina a minha escolha. Se eu optar pelo Senhor Jesus Cristo, eu tenho vida eterna. Caso contrário, eu tenho morte eterna. Se você morrer hoje, qual será o seu destino? Olha, Adolfo, eu não acredito nisso. Se você acredita ou não, tudo bem. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que o que Ele falou vai se cumprir, está aqui. E você e eu vamos nos encontrar com uma dessas realidades. Então, querendo ou não querendo, você e eu vamos estar diante de Deus. E nós vamos viver a eternidade, não é 50 anos, 100 anos, é uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se eu morrer hoje, eu tenho como saber onde vou passar a minha eternidade. Por quê? Por tudo isso que nós vimos. A palavra de Deus é muito clara. Escolhendo, confiando no Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, vida eterna. Falando assim, tudo bem, deixa eu pensar para mais adiante. É uma escolha, é uma decisão. Ou dizer assim, não acredito nada disso. Também é uma escolha, é uma decisão. Só que é uma decisão arriscada. Por quê? Porque se você morrer nessa condição, como diz a palavra de Deus, não sou eu, é a morte eterna para todas aquelas pessoas que rejeitaram o maior presente que Deus nos dá. Você já pensou se no dia do seu aniversário, parece um exemplo meio simbólico, mas você no dia do aniversário, vou trocar de ideia, você chega no aniversariante e você entrega o presente, você comprou, você empacotou e você entrega na mão dele e ele simplesmente diz assim, olha, nem sequer abriu, muito obrigado, eu não quero o seu presente. Como você vai se sentir? Eu me sentiria péssimo. Por quê? Uma pessoa rejeitar um presente é raro, não é? O maior dos presentes o Senhor preparou para todos nós. Sabe qual é? É a salvação eterna. É a vida eterna com Ele. Você dizendo assim, eu vou escolher como eu quero, do jeito que eu quero, você está dizendo para Deus, olha Deus, eu não quero o que o Senhor preparou para mim. Deixa eu viver a minha vida da maneira que eu quiser. Deus, educadamente, Ele deixa eu escolher. Só que também tudo que eu escolho vai ter uma consequência lá na frente. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 6 e 7, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia, isso também se fará. Ou seja, se eu semeio arrependimento, eu vou colher o fruto do meu arrependimento. Se eu semeio dureza do coração, rejeição às coisas de Deus, eu vou recolher o que eu semeei em relação à dureza e à frieza em relação a Deus.
O que eu estou falando não é mensagem minha. Você pode acreditar ou não acreditar. Essa mensagem não é minha. Essa mensagem é de Deus. Um dia eu ouvi essa mensagem. E graças a Deus e a ação do Espírito Santo, hoje posso dizer que eu tenho Deus no meu coração. E estou muito feliz por isso. Porque a verdadeira fonte de vida do ser humano é o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você pensasse seriamente em relação a isso daí. Se você nunca tomou ou não pensou, hoje é um dia para você pensar. E em Hebreus fala que se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não a voz do Adolfo, mas a voz de Deus, não endureça o seu coração. Ouça o que Ele está falando, porque é isso que Deus espera de nós. E os que já tomamos essa decisão a favor do Senhor Jesus Cristo, é bom a gente pensar de qual fonte a nossa alma continua bebendo. Será que estamos bebendo da fonte como Josué bebia? De meditar na lei do Senhor de dia e de noite, de fazer o que Deus queria para a vida dele, de se agarrar nas promessas que Deus fazia para ele e ele confiava. É muito melhor beber dessa fonte, porque mesmo um cristão pode estar bebendo da fonte errada, de coisas que não agradam a Deus. Mesmo aquelas fontes que o mundo oferece, existem cristãos que penosamente estão bebendo dessa fonte e que são fontes erradas. Que você e eu possamos pensar se realmente estamos honrando e glorificando Deus através da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar. Amém.